Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é A Mudança 2020, Parte 1. Ela foi dada em Phoenix, Arizona, Estados Unidos, em 11 de janeiro de 2020. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Para aqueles que estão encontrando esta mensagem mais tarde, este é o mês de janeiro no ano 2020. E eu quero rever com vocês algumas coisas sobre as quais eu falei antes e o status do planeta quando se trata da mudança. Mas esta mudança é geológica, é o clima. E então, eu direi a vocês o que está acontecendo. E nós vamos revê-lo com o que eu disse que estava acontecendo. E nós começamos há 15 anos atrás dando a vocês informações que hoje vocês estão experimentando. Esta mensagem é uma de duas. A segunda seguirá mais tarde hoje. Para aqueles de vocês que dizem, bem, eu não sei como encontrar a primeira ou a segunda delas, e estão ouvindo a isso, eu direi novamente. Há formas fáceis, onde todas as canalizações estão juntas. Encontre-as. Eu não posso abrir esta mensagem sem a impressionante gratidão. É uma palavra que apenas vocês têm a gratidão. É uma palavra humana. Ela não existe do outro lado do véu. Apenas o puro e perfeito amor existe lá. Mas a gratidão seria uma palavra que vocês compreendem. Gratidão por aquilo que vocês têm passado para chegar até este lugar, meus queridos. Por aquilo que está prestes a acontecer no planeta nessas próximas décadas, que mudarão tantas coisas, e vocês estão aqui. Sempre há aqueles que estão ouvindo que dizem, nós compreendemos isso errado, pois eu não viverei mais 3 décadas, Cryon. E a primeira coisa que eu diria é, por que não? E a segunda? Até mesmo que você não viva, você estará aqui. Compreenda isto. Velhas almas são aquelas que estão ouvindo a isto. Velhas almas. E as velhas almas são aquelas que retornarão mais rapidamente, com uma consciência elevada. Aqueles que não cometerão os mesmos erros que cometeram desta vez. Aqueles que terão uma ideia muito maior de soluções para as questões que não têm soluções hoje. É isso que está à sua frente. Você sabe o que acontece quando você tem alguém novo chegando, com mudanças de paradigma que são radicais. E a resposta é, bem, normalmente vocês não ouvem sobre eles por muito tempo, porque o planeta gosta do paradigma no qual está, bastante. E isto mudará. E haverá aqueles, tantos deles, que prestarão atenção até mesmo àqueles que têm ideias que nunca foram colocadas adiante antes, aquelas maneiras. Mudança de paradigma é assim. Se eu fosse entrevistar qualquer um de vocês que estivesse vivo há 50 anos e dissesse, fale-me sobre o Google. E você diria, eu não sei o que é isto. Isto é um personagem de desenho? E então nós começássemos a explicar, você não saberia o que era aquilo, porque não haveria nenhuma tecnologia levando até aquilo, qualquer coisa que você compreenderia. Vocês não compreenderiam ainda os computadores, ou mesmo a internet, ou o Wi-Fi, muito menos o software, muito menos o Google. Em outras palavras, nós já dissemos isso antes, há passos intermediários pelos quais você precisa passar para poder finalmente chegar àquele lugar onde as coisas fazem sentido. E a mudança de consciência está entre estas coisas. Há 15 anos atrás, nós começamos a dizer que esse planeta estava em um ciclo. E aquele ciclo é um ciclo climático.
E nós demos a vocês muita informação ao longo dos anos sobre como pareceria e como poderia parecer. E o único motivo por que faríamos isto, meus queridos, é para avisar vocês a tempo, para que vocês possam sair do caminho. Nós não demos a vocês como uma mensagem de apocalipse, de forma alguma. É como uma placa na estrada, dizendo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, vira à esquerda ou à direita. Alguns fizeram, outros não. E agora começa a se mostrar em tantos lugares, de tantas formas. Aqui está o que nós dissemos a vocês ao longo dos anos. O planeta está em um ciclo, no qual já esteve antes. E ele já esteve nesses ciclos por muito tempo. Os ciclos eram conhecidos por Gaia e realizados por Gaia da mesma forma como vocês estão vendo hoje, antes da humanidade ser a humanidade. É algo que a Terra faz. O motivo para isso não é óbvio de forma alguma. Porque neste momento os cientistas não estão nem mesmo vendo isto como um ciclo. E quando eles o fizerem, haverá um ahá no futuro do porquê o planeta faria o que ele faz. E tem a ver com temperatura. Tem a ver com o clima. Tem a ver com a mudança climática que é necessária para este planeta, para poder rejuvenescer a si mesmo e a vida nos oceanos. E todas as coisas que vocês pensavam que eram garantidas, que eram sempre as mesmas, meus queridos, elas ficam estagnadas, assim como seus aquários. E isso precisa ser rejuvenescido. E a única forma que Gaia tem de fazer isto é com a mudança de temperatura. E, portanto, eu disse a vocês que vocês estão se encaminhando para alguns eventos, tanto no microclima e também clima máximo da Terra, que tem a ver com a mudança de temperaturas no planeta. Mas vocês realmente estão indo em direção a um ciclo de resfriamento. Alguns chamaram isso de uma mini era de gelo. Agora, isso pode trazer medo? Porque quando você diz era do gelo, vocês pensam na era do gelo. Não é aquilo. A Terra tem passado por tipos de mudanças microcósmicas como essas, mesmo enquanto vocês estão aqui. Vocês sabem que isso está vindo agora, porque tem até mesmo um nome. E quando começou, foi chamada de aquecimento global. E agora é chamado de mudança climática. E algum dia será chamado de o ciclo climático. Mas já há aqueles começando a compreender que não foram vocês que o causaram. Vocês não causaram isto. Eu disse que isto é bastante óbvio e evidente. Se você retornar e estudar os núcleos de gelo, geólogos, eles olham para as camadas na rocha. Botânicos procuram pelos anéis nas árvores. E eles contarão uma história a respeito dos ciclos. E a história contará a você que muito antes da humanidade chegar, a Terra passou por ciclos de resfriamento, ciclos de aquecimento, ciclos de resfriamento, ciclos de aquecimento. E que em alguns lugares no planeta trouxe muito gelo. É isso que vocês estão enfrentando. Nós também dissemos isso a vocês, e vocês podem retornar e ouvir e encontrar que antes deste ciclo se resfriar, ele irá para giros do mais quente ou mais frio do que vocês já viram, e então finalmente se estabilizará em um planeta mais frio por algumas décadas. É isso que nós dissemos a vocês. Cryon, você falará sobre a Austrália? Falarei, mas não agora. O que vocês estão vendo neste planeta, neste momento, que começou a ser muito óbvio há 1 ano e meio atrás, é que o clima está em seu caminho para algum lugar. Nós começamos a dizer a vocês a respeito do frio, porque o frio
é o mais apto a exterminar a vida. Você pode sair dos caminhos dos fogos. Você pode ter evacuação que está vindo e vocês podem ir embora. Alguns não conseguem, mas em geral, a população pode sair do caminho. Mas quando se trata de congelamento imediato e muito rápido, centenas, se não milhares, podem perecer, todos de uma vez só, porque a infraestrutura quebra e os transportes já não existirão. Então é por isso que nós demos a vocês muitas de nossas conversas e advertências a respeito do frio. E nós continuamos a fazê-lo. E eu quero dar a vocês uma atualização. Não está vindo, já está aqui. Vocês se lembram do vórtice polar? Bem-vindos ao começo. Aquilo não foi uma única vez e acontecerá novamente. Aprofundando através do Canadá e vindo para este país chamado América. Temperaturas tão frias que são apenas possíveis de serem medidas no topo da Terra. Temperaturas que são inacreditáveis, que vocês nunca viram antes. Não apenas tocaram vocês, elas estão aqui. E vocês puderam ver, vocês puderam experimentar, assim como eu disse que aconteceria. E então, regrediu. Pergunte ao meteorologista, bem, isso retornará? E eles dançarão para você, porque eles não sabem. A filosofia comum diria, não, apenas aconteceu. Mas eles sabem melhor. Porque a mudança climática está começando a se apresentar de formas tão dramáticas. Os lugares mais quentes estão ficando mais quentes ainda. Os lugares mais frios se tornarão mais frios ainda. E entre os dois, vocês terão grandes diferenças em onde chove e onde não chove e por quanto tempo. No momento certo, meus queridos. Eu quero contar a vocês sobre algumas coisas que eu disse. E coisas que poderão fazer sentido e talvez não façam sentido também. Quando vocês olham para fora, como hoje, em Phoenix, no deserto, está um pouco mais frio do que vocês esperavam. Isso acontecerá de forma regular e durante o verão, observem, um pouco mais quente do que vocês esperavam. Esta é a Terra girando e começando a se preparar para um ciclo. Há alguns microclimas nesta Terra que passam por estes ciclos. E os indígenas, enquanto estão aqui, têm algo chamado oralidade. Oralidade é o estudo e a existência de um método de comunicação que os indígenas têm usado através de canções, danças e poesia que contam o que aconteceu em sua história por milhares de anos. Impressionantemente acurado, isso fala sobre os ancestrais e, sim, até mesmo sobre os padrões climáticos. E há alguns indígenas neste planeta que falarão sobre as geleiras para as quais vocês estão olhando hoje, que estão retrocedendo. Está no noticiário. E todos estão aborrecidos. É como Chicken Little, no céu caindo. Se vocês se lembram dessa história. Quando as geleiras estão retrocedendo e vocês dizem, ah, meu Deus, aquecimento global está aqui, e os indígenas pegam de lado e dizem, desculpe-me, isso aconteceu 3 vezes com nossos ancestrais, e depois retornaram, e depois retrocedeu novamente, e depois retornaram. Em outras palavras, eles viram um ciclo. Em microclimas, em certas partes deste planeta, o ciclo é muito mais rápido, por motivos que são os mesmos. Eles precisam de se replanificar a vida no oceano, e a única forma de fazê-lo é mudar a temperatura. Então o que eu estou dizendo a vocês é que há tanta evidência de que este planeta já passou por estes ciclos antes e vocês podem encontrá-lo. E nós pedimos aos cientistas para olharem para isso novamente e se darem conta de que isso está no momento certo. Não é produzido pelos humanos. E então nós dissemos algumas coisas para que vocês se preparassem.
Onde está frio hoje, se tornará mais frio ainda. Haverá cidades, e nós já dissemos isso antes, que sempre terão neve, que no momento não tem. E isto é frio. Fala sobre um outro paradigma do que o clima faz. E com aquilo vem algo que é perigoso, e nós já dissemos isto antes. O perigo é que vocês não estão preparados para ele, quando se trata da sua infraestrutura, especificamente a eletricidade. Neste momento, neste planeta, a maioria dos serviços de utilidade pública estão se estendendo, voltando-se para o vento, voltando-se para o sol, qualquer coisa, porque há uma falha na infraestrutura da rede elétrica. E nem ficou frio ainda. O que acontece com uma cidade grande quando ela congela rapidamente? Se eles tiverem um vórtice polar, por exemplo, e eles tiverem temperaturas que eram tão frias que os cabos congelam e os polos caem e as árvores também, e nada pudesse se mover, chuva congelante, o que acontece com uma cultura, uma sociedade, uma cidade? E a resposta é: eles perecem. É isso que acontece. Este é o aviso. E nós dissemos que algo está vindo que ajudará. Eu disse isso uma outra vez, logo antes deste ano. Eu disse: o que eu disse a vocês para esperarem está acontecendo. Não mais a ideia de um novo tipo de produção de eletricidade é uma fantasia, já não mais é algo na mente de um inventor, porque neste momento, eu direi a vocês, o mecanismo magnético está aqui, e ele está aqui em muitas encarnações, ele tem estado aqui por um tempo, ele foi inventado e agora ele está aqui, e aqueles que estão começando a segunda geração, e de repente todos estão olhando para isto. E o que é esse mecanismo magnético? O caminho mais simples, todos vocês podem compreender, é que há um incrível poder nos ímãs. Eles empurram e puxam um contra o outro, e a sua duração é eterna. E vocês nunca olharam para isso como uma fonte de rodas que se movimentam para criar eletricidade ou qualquer coisa. Seria muito melhor se vocês tivessem algumas explosões com combustível, não é? E todos os seus carros com combustão interna e todas as suas máquinas, ninguém estava usando ímãs. E, no entanto, é a maior e mais duradoura fonte de energia que vocês têm. E agora, de repente, está em toda parte. Motores magnéticos que irão oferecer eletricidade para prédios, para casas, para aparelhos e algum dia para carros. Está aqui. Está aqui. Agora, um velho paradigma diz: Cryo, você não sabe como a Terra funciona, que sabe? Isso não estará aqui por muito tempo, porque quando as empresas de utilidade pública souberem sobre isso, eles vão acabar com isso. Eles querem vender sua eletricidade. Eu digo a vocês, essas empresas suspirarão aliviadas. E algumas delas decidirão que elas estarão no negócio dos motores magnéticos. Elas abraçarão tudo isso com os braços abertos, porque esta é a resposta. Imagine aquele feitiço frio acontecendo, e você não se importa com a infraestrutura, e vocês não se importam mais com os cabos, porque não haverá nenhum. Porque haverá um motor magnético, talvez não esteja no telhado, talvez esteja enterrado, que criará eletricidade para você, não importa o que aconteça, não importa o quão frio fique. Ele simplesmente continua, continua e continua. Nunca precisarão ser observados ou recarregados até que os rolimãs se desgastem. Esta é a resposta. Está vindo para a produção de frio e calor. E mais. Nós dissemos que chegará um dia quando não haverá mais baterias também. Armazenamento não será o que é hoje. Todas estas coisas estão aqui. Uma nova tecnologia chamada supercapacitores está aqui.
E tudo isto vem com propósito de forma que vocês possam sobreviver a essas coisas, meus queridos. Em muitos anos, vocês retornarão talvez e ouvirão isto e perceberão que a pergunta que eu estou fazendo, vocês não acham interessante? Que a Terra parece estar recebendo tudo isso no mesmo tempo, quando isso sempre existiu, para poder resolver um problema que eles nem mesmo identificaram ainda. Há tantas coisas que talvez não façam sentido neste momento, mas que irão em breve. Quando se trata dessas mudanças climáticas, as invenções que estão acontecendo, os motivos para elas e as cidades que estão envolvidas. Há mais do que eu poderia dizer a vocês, que não faria sentido agora. Mas são belas. Invenções, imagine invenções sendo dadas para vocês agora, porque a consciência está começando a se mover de uma forma mais elevada. E então vocês verão estas coisas e perceberão estas coisas. E serão capazes de sobreviver, mesmo frio, mais frio. Vocês poderão sobreviver a isto. E vocês não precisarão se mudar. Coisas inteligentes estão se apresentando. Cryon, e que tal os incêndios? E que tal a Austrália? Há alguma coisa que você poderia dizer a respeito disso? Eu direi o que eu farei. A canalização que seguirá esta, eu falarei sobre aqueles incêndios e eu darei soluções de girar os olhos. E eu direi a vocês, os australianos, eles ouvirão e dirão: isto é estupidez. Nunca funcionará. Então, eu conversarei com você daqui a uma década a respeito de como vocês estão se saindo enquanto eu trabalho no quebra-cabeças que eu sugeri hoje. Há coisas fora da caixa do pensamento, dos paradigmas, que podem ajudar. Meus queridos, não se pode fazer nada a respeito da mudança climática. Ele é o que é, está vindo e se repetirá. E os australianos estão perguntando: isso será anual? E a resposta é sim. Então por que você não se prepara para isso? Há mais do que isso. Há algumas decisões para os australianos, porque isto é parte da mudança climática e do ciclo. Mais quente antes de esfriar. E isto está documentado nas capas de gelo e nos anéis das árvores e na geologia. Todas estas coisas estou trazendo a vocês, meus queridos, porque a humanidade, neste planeta, sobreviverá a tudo isto muito bem. Não apenas as invenções, mas a consciência que as está utilizando, finalmente começarão a compreender que o magnetismo é o caminho para tantas coisas mais do que apenas motores. Eu disse há anos que vocês tinham à sua frente poder ou energia ilimitada com o magnetismo. Sem combustível, sem recursos do planeta, coisas que foram dadas a você e tudo que vocês precisariam fazer. Eu tenho que ser cuidadoso aqui. Tudo que vocês precisariam fazer era criar um arranjo do magnetismo, de forma que eles possam empurrar e puxar uns contra os outros para sempre, em um arranjo que faça sentido para aquela situação. E observem relacionamentos de fases entre as partes. Agora, isso é o máximo que eu posso ir, porque isso entraria em coisas que estão acontecendo neste momento. Mas hoje é a primeira fase, e a segunda fase irá surpreender vocês. A propósito, se vocês quiserem rastrear a história da eletricidade, quando vocês pararam de usar óleo de baleia para iluminar suas cidades, e vocês foram para a eletricidade, era corrente direta, até que Tesla chegou. E Tesla, ele descobriu algo muito interessante. Ele usou algo chamado relacionamento de fases para dar a vocês correntes alternadas, que é o que vocês usam atualmente. Percebam, relacionamento de fase sempre foi a resposta.
E eu deixarei as coisas por aqui. Motores magnéticos estão aqui, meus queridos. Produção de poder, de energia sem cabos, sem combustível, sem recursos naturais sendo usados, sem óleo, sem gás. Isso começará a ser manufaturado em breve. No momento certo, na hora certa. Esta é a atualização para a mudança climática. Falarei sobre a Austrália a seguir. E assim é. Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é A Mudança 2020, parte 2. Ela foi dada em Phoenix, Arizona, Estados Unidos, em 12 de janeiro de 2020. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Esta é a parte 2 de uma canalização de 2 partes. Nesta manhã, eu falei sobre mudança climática, que eventualmente será chamado de ciclo, o ciclo climático. Porque é isto que é. Nós dissemos que nós predissemos isto por mais de uma década. Que a mudança climática teria várias partes e pedaços nela, incluindo algumas micromudanças climáticas. Basicamente, o planeta está entrando em uma época de frio. Não perigosamente frio, se você souber que está vindo. E que o planeta fará não é exterminar a vida humana, se vocês souberem o que fazer. E essa tem sido a mensagem. E que o planeta, esta Gaia, esta amante da humanidade que Gaia representa, está fazendo, como ela fez antes, mesmo antes de vocês chegarem aqui, para mudar a vida no oceano, reabastecendo tanto que agora está começando a se estabilizar. E vocês não causaram isso, meus queridos. Vocês poluíram tanto, mas vocês não causaram esta mudança climática. Aquilo que é a poluição causada por uma baixa consciência da humanidade por tanto tempo começará a mudar. Conforme a consciência se eleva, a ideia de poluir este planeta da forma como vocês têm feito parará. E é por isso que eu não tenho me concentrado muito nas questões da poluição, porque uma consciência mais elevada prevalecerá. O oceano de plástico será cuidado. A humanidade é capaz de tantas coisas em termos de limpeza para compensar os tantos anos do oposto. Estou falando sobre a mudança climática. E esta parte 2 eu disse que eu começaria a falar sobre aquilo que está acontecendo na Austrália. Se você não observou o noticiário, em janeiro de 2020, a catástrofe para aquele país. É difícil se recuperar do que aconteceu lá. Basicamente, os incêndios que estão lá consumiram as florestas, que eles chamam de mato. Em uma impressionante congregação de calor, ao longo de 12 milhões de acres, hectares, mais do que vocês gostariam de saber a respeito, se foram. Milhões de animais se foram. E vocês olham para isso e dizem, Cryon, você precisa comentar, você precisa dizer algo, porque é tão horrível. Eu tenho muitas coisas que gostaria de dizer a esse respeito. Número 1. A meditação que vocês ouviram hoje não é necessariamente ao redor da tragédia de algumas vidas perdidas, mas sim para uma mudança de um continente em mudança. Para o medo e a ansiedade e a preocupação.
que a maioria daqueles que vivem naquele continente estão agora encarando. Em sua vida, vocês nunca viram nada como aquilo. Agora, eu estou vindo de Fênix, e vocês conhecem o calor aqui. É parte daquilo que é lendário para esta área. Imagine, na Austrália, estar em um calor de 55 graus Celsius e então o fogo por cima disso. Com ventos como tornados, soprando, onde nada sobreviverá. Mais rápido, talvez, do que um carro pode correr. O fogo salta e vai e cobre as florestas. Isto é mudança climática. E se você der uma olhada nos recordes de calor e fogo por tantos anos quanto o governo australiano tem permitido aqueles tipos de referências, nada como isso aconteceu antes. Este não é o começo ou o fim de aparentemente um ciclo que eles reconheceriam. Eles não podem dizer, bem, este é um evento de 100 anos. A propósito, é isso que eles disseram a respeito do vórtice polar, que retornará. Não é um evento de 100 anos. E eu acho que os australianos sabem disso e não querem ouvir isso. Isto retornará no ano que vem. Isto retornará no ano depois daquele e no ano seguinte. É apenas parte daquilo que é típico para aquela área. É uma área muito quente neste planeta. E antes do resfriamento começar nesse planeta, os giros ocorrerão, onde o quente fica mais quente, o frio fica mais frio, e mesmo antes do planeta começar a se mostrar aquilo que ele realmente fará. Isto é, mover-se para uma mini era do gelo esperada. Não uma coisa amedrontadora, porque vocês estão vendo chegar. Isso demorará décadas antes de estar totalmente sobre vocês. Mas enquanto isso, vocês podem ver isto chegar. O que você fará, australiano, neste ponto do tempo? O que você pode fazer? Você não pode mudar aquilo que está ocorrendo. Você não pode dizer algo e fazer com que isso vá embora. Na melhor situação, o que você pode fazer é descobrir como sobreviver a isto e não entrar em ansiedade todas as vezes que acontece. Saber que isso retornará, estar preparado tanto quanto puder. Mas há mais coisas aqui. Eu posso dizer a vocês o que está no campo para a Austrália. E eles não quererão ouvir isto. Em algum nível, eles precisarão se sentar e dizer, quem somos nós? Pelo que nós somos conhecidos, que talvez precise mudar. O que nós faremos com relação à agricultura, que precisará mudar? O que faremos com relação à pecuária e aquelas famosas estações de gado e as ovelhas? E tudo isso é australiano, e vocês sabem que é australiano, e tem sido por algumas centenas de anos. Em algum ponto no tempo, aquilo mudará, e vocês precisarão dizer, nós mudaremos quem nós somos, e o que nós fazemos, devido a este evento, e aqueles que seguirão, porque será impossível continuar adiante como nós fizemos antes. Uma mudança na cultura, uma mudança naquilo que vocês pensam que fazem, australianos, pelo planeta, e quem vocês são até mesmo para si mesmos. Um movimento de muitas pessoas para diferentes áreas e proteções que vocês poderiam ter, mas afastados do mato. Isso não acontecerá, não por muito tempo, porque os australianos são cabeças duras. Eles sabem que eles são, e eles dirão, isso não mudará, só devido ao incêndio. Então vamos analisar isto. E no ínterim, antes deles começarem a olhar para um cenário mais abrangente, vamos olhar para algumas coisas que poderiam ajudar. Eu falo principalmente aqui para aqueles que não são australianos.
E então vocês não conhecem a cena completa como se deve ser lá ou o que acontece. Em seu país, os Estados Unidos, vocês se afastam de uma tragédia como essa e dizem: eu perdi tudo, mas que bom que eu tenho seguro. Isso não é o que acontece na Austrália. Eles não têm a infraestrutura, ou o financiamento, ou os meios para um fazendeiro comum ter isto. E mesmo que eles tivessem, esse seria o último ano do seguro contra incêndios, eu garanto a vocês. E então, aqueles que perderam tudo têm apenas aquilo que de fato está em suas mãos, pela terra que agora está destruída, e os prédios que estão queimados, e o gado que morreu, e as ovelhas que estão desaparecidas e mortas. Coisas que eles podem ter feito por meio século com suas famílias, na terra que eles possuem, já não é mais possível. Mas eles dirão que é. Eu quero que vocês observem isto. Eles retornarão. E eles reconstruirão. E você poderia dizer, bem, isso é tolice. Mas eles o farão, porque isso é tudo que eles têm. Isso é tudo que eles têm conhecido. E eles começarão a construir e começarão a ter seus animais novamente, ano após ano, e farão o que fazem, porque isso é o que eles fazem. É diferente, meus queridos, daquilo que vocês fariam. E você poderia dizer, bem, onde está o governo em tudo isso? Aquilo também não acontecerá. O que você espera do governo, você poderia dizer. O que o australiano espera do governo? Muito pouco. O que o governo poderia fazer? Então, eu farei algumas sugestões para os cabeças duras, que retornarão para o mato, ou o que sobrou dele, e reconstruir suas casas, ou um rancho. Colocarão de volta as cercas e começarão outra vez. E esta é a parte de girar os olhos. Eu garanto que se isso for tentado, mesmo entre alguns poucos de vocês que quiserem ir e realizar esse esforço do que estou prestes a dizer, vocês verão algo muito diferente do que vocês esperariam. O mato é uma floresta. São as árvores. As árvores mais inflamáveis do mundo. O eucalipto. A primeira coisa que eu diria a um rancheiro, a um fazendeiro, é para fazer algo muito difícil, que o governo não ajudará vocês. Eu quero que vocês limpem a floresta por 1,6 quilômetros, todo ao seu redor. Em sua língua americana, isso seria 1 milha. Você pega tudo e ara debaixo daquilo para que haja apenas terra. Nenhum combustível para um incêndio. Se você olhasse para isso do ar, era como se estivesse olhando para um crop circle, sem nada. 1 milha de extensão a partir do seu rancho. Várias coisas acontecerão se você fizer isto. A primeira, vamos falar sobre aqueles que conhecem o fogo e dirão, isso não funcionará. Vamos falar sobre o resto da história, do que poderia funcionar. E eu farei isso em fases, vocês saberão por quê em um instante. Porque há mais nessa história do que apenas limpar o combustível. O fogo precisa de combustível. E quando se trata da extremidade de um círculo, não haverá nenhum. No entanto, uma tempestade de fogo é diferente. E isso é exatamente o que eles tiveram. Tempestades de fogo tão grandes como Manhattan, na cidade de Nova York. Aquele tipo de incêndio, mesmo que pare sem combustível, enviará todo tipo de detritos e brasas, tudo aquilo caindo no meio. O que você fará com relação a isto? É aí que os bombeiros entram com um tipo diferente de protocolo, e eu chamaria isso de controle de detritos e brasas. Isso é tudo que eles farão. Eles não estarão combatendo o fogo, porque não haverá nenhum combustível, por maior que seja, pode se tornar, não terá nenhum combustível para queimar
em 1,5 km ao redor do rancho. Mas enviará a você mensageiros. Isso serão detritos e galhos e brasas, que poderão destruir tudo novamente, a menos que haja um controle. O bombeiro, então, será responsável em proteger aquelas áreas, não necessariamente combatendo o incêndio na extremidade. E então haverá algo mais. Algo que não foi inventado ainda. Vocês não adoram Cryon por dizer estas coisas? É chamado a rede de fogo. Um tipo de material não inflamável e que não derrete, e que fica escondido e que você tem, e que será colocado sobre o seu prédio, que irá capturar os detritos. Oh, Cryon, isto é tão simples. Isso não funcionará? Ok, fale comigo em alguns anos. Funcionará. Porque os detritos, as brasas, os galhos, todas aquelas coisas cairão na rede e não sobre o rancho, a casa ou as estruturas. E cada estrutura pode ter uma rede de fogo. E isso não é tudo. Isto é para aqueles que não acreditam que um novo paradigma é possível no meio do mato. O que você acha que acontecerá se aquela quantidade estiver limpa? Não se engane, o governo não ajudará vocês a limparem aquilo. Os australianos o farão, e eles farão isso com suas próprias mãos se precisarem, trazendo seus bois, e eles são conhecidos por isso. Eles realizam as coisas com trabalho duro, e eles não param até que esteja terminado. O que você acha que você terá, além de uma área de proteção para o seu rancho? Eu digo isso. A vida selvagem não estará perdida. E quando o fogo começar, e começará, e queimar de forma feroz novamente, isso ocorrerá, os animais saberão sobre aquele círculo, e eles virão para dentro dele. Então, o círculo não apenas se torna um lugar onde você está ajudando a si mesmo. Não cheguei nem na parte boa ainda. Este círculo também é um refúgio para a vida selvagem. Você constrói abrigos para eles. Abrigos cobertos, não com madeira. Você faz isso com outro material para que eles possam entrar nas trincheiras. Em direção ao meio. Com caminhos para onde eles poderão ir e salvar a si mesmos. E ao mesmo tempo, você poderá dar a eles água. Tudo bem, Cryon, agora você está realmente louco. Perceba, não há nenhuma água. Isso é parte do problema. Água. Onde você conseguirá água? Vocês estão prontos para girar os olhos. E se eu dissesse a vocês que sob o solo, no continente australiano, há um oceano, uma base, mais água do que você jamais poderia usar ou drenar está lá. Parte dela sob pressão. Você não precisa nem mesmo escavar, só precisa de liberar. Isso não foi desenvolvido integralmente. Houve alguns. Os rancheiros sabem disso. Eles usarão um poço aqui, outro ali. Às vezes, eles precisarão adivinhar até que encontrem de forma correta, mas sempre há água. Um oceano está debaixo dos pés das áreas mais queimadas e quentes. Agora, não é perfeito. Não é uma água potável. Às vezes, de forma inexplicável, é uma água quente. Então, você poderia perceber que precisaria ter um pequeno tratamento da água para poder conseguir, de forma que os animais pudessem usar. Brigadista de incêndio, se eu dissesse que seu trabalho é proteger o meio, não 1,5 km das brasas que cairão. E você não precisará preocupar-se com água, haverá muito dela. Então vocês começarão a escavar ao redor daquela área. Não próximo do perímetro, mas dentro. Buracos o bastante, de forma que, onde quer que você coloque os seus equipamentos, vocês possam usar água. Vocês nunca precisam trazer nenhuma para dentro, já está lá. Vocês podem ficar lá e combater aquilo. E salvar a vida selvagem ao mesmo tempo. Sua família estará salva, as estruturas salvas, seu rancho salvo, enquanto haverá uma tempestade de fogo a 1,5 km ao seu redor. De girar os olhos, sim.
será de girar os olhos para o governo, para os bombeiros, até mesmo para os rancheiros, por um tempo. Até que eles comecem a analisar aquilo que eu disse. Você acha que poderia funcionar? O que é uma rede de incêndio? É algo que nós poderíamos colocar para captar as brasas, que não derrete, que não pega fogo. É pesada? Não. Isto é parte da engenhosidade dos australianos. Então, até que você decida mudar sua cultura e não ter mais fazendas de gado ou ranchos, esta é uma solução para aqueles que quiserem retornar e permanecer. Muito trabalho, muita pesquisa, muito girar os olhos para ver se eu estou certo a respeito daquele aquífero, aquela base que está cheia com um mar de água. Ryan, por que eles não usaram isto antes? Eles não precisavam. Não como isto, meus queridos. Precisa haver bombas, equipamentos. E o que eles farão para a eletricidade? Ah, meu Deus, eu achei que vocês poderiam perguntar. Isso está na canalização número 1. Mas mesmo antes daqueles motores magnéticos estarem gerando toda a eletricidade, vocês ainda poderão usar os motores que vocês têm, cobertos de forma correta, o combustível enterrado, tudo que vocês precisam fazer de forma inteligente para poder oferecer bastante eletricidade para as bombas. E então prepare-se, meus queridos, para a próxima vez. E vocês vão combatê-la de uma forma diferente do que jamais pensaram. Deixe um fogo queimar, a não ser na área onde você estiver. Este é simplesmente o primeiro estágio. Eu digo, haverá um segundo e um terceiro. Como é óbvio que o fogo retornará. Aqueles que dirão bem, e que tal o fato de que tantas coisas já foram queimadas? Sabe, não haverá muita coisa que sobrará? Eu direi uma coisa, continuará. Há um crescimento novamente, mesmo sem chuva. Sempre haverá combustível de uma floresta de eucalipto, mesmo depois dela ser queimada, para criar o tipo de incêndios que eles verão. Levará meses para fazer isso agora. O governo australiano começará a olhar ao redor e ver o que eles podem fazer, e não haverá muita coisa. Mas eu acabei de dar a vocês uma instrução individual, uma instrução para os teimosos que quererão retornar para a área e fazer a mesma coisa, numa área que eles conhecem, onde acontecerá um outro incêndio. E é assim que vocês poderiam sobreviver, e seus animais também, e ao mesmo tempo. Os animais das florestas saberão que você está lá, e saberão que é lá que eles poderão ficar seguros. O quanto vocês puderem, quantos vierem. É um trampolim, meus queridos, até que o povo australiano redefina a si mesmo e a cultura mude, e eles digam, bem, talvez já seja tempo dos ranchos terminarem. Demorará um tempo antes daquilo acontecer. Enquanto isto, se trata de salvar vidas e animais. E o cabeça dura vencerá, se ele for cabeça dura o bastante. Observe-os agora, em seus pensamentos, em suas orações, não porque, não devido ao perigo no qual eles estão, mas devido à ansiedade na qual eles estão. Um continente que acabou de ser severamente queimado. Até o oceano e, às vezes, uma evacuação por barcos, às vezes. Coisas que vocês nunca pensaram ser possíveis estão acontecendo lá, agora. Veja-os compreendendo, veja-os mais confortáveis com aquilo que está vindo. Veja-os preparados e prontos. Eu digo estas coisas com amor, não para ofender ninguém, que girará seus olhos e dirá, Ryan, eu achava que você tinha coisas boas até agora. Então apenas espere e veja se estou correto. Todas estas coisas, com amor pela humanidade, por aquilo que alguns de vocês estão passando e passarão, não apenas conforme o clima muda, mas conforme a consciência desse planeta começa a mudar para áreas tão novas. Algumas serão desconfortáveis, eu sempre fiz isso de uma certa forma. Isso é quem eu sou, isso é quem nós somos. Sem compreender que os novos paradigmas estão sobre vocês, que eventualmente serão aqueles
que pertencerão àquele lugar. E é por isso que vocês estão aqui. Eu sou Cryon, eu amo a humanidade. E assim é.